Grande abraço para você que está aqui na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão, vindo aí com a 7ª rodada, e essa que será a primeira rodada com todos os times da Série C envolvidos, os times do Rio Grande do Sul voltando a atuar pela Série C e também, evidentemente, por todas as outras divisões do futebol brasileiro. Muitos jogos remanejados, jogos que ficaram para trás, vão ter que ser reposicionados aí no calendário, mas por enquanto a gente fala da 7ª rodada, já a gente entra melhor um pouco nesse assunto. Rodada que começou nesse sábado com a vitória do Remo, 2-1 para cima do Sampaio Corrêa. O primeiro gol, um lindo gol de futebol coletivo, marcado ali pelo Raimar, né, o ala esquerdo do Remo, que fez um golaço de cobertura, inclusive depois de uma linda troca de passes, com uma bela assistência do Jaderson, inclusive. O Remo vencendo bem, tomou um sufoquinho, até tomou, mas fez uma boa atuação, vencendo o Sampaio por 2-1. O Confiança venceu também, bateu o Aparecidense por 3-1, a segunda vitória do Confiança no campeonato. O jogo foi lá no Batistão, uma vitória tranquila, foi superior o Confiança, superando o time de Aparecida de Goiânia. Nos jogos das 7h30, Tombense e Ferroviária empataram por 0-0. Ferroviária segurou a sua invencibilidade, agora tem 4 vitórias e 3 empates, né? Esse foi o terceiro empate. Ferroviária em 7 rodadas continua invicta no Campeonato Brasileiro da Série C. E o Ferroviário, o Ferrão, venceu pela segunda vez seguida, 1-0 agora para cima do Londrina no Presidente Vargas em Fortaleza. Segunda vitória seguida do Ferrão. O Tutuba começa a embalar nessa Série C. A expectativa da torcida é essa, para uma campanha segura e eventualmente até brigando por G8. A rodada tem complemento no domingo, lá no 1º de maio, no ABC Paulista, São Bernardo e Ipiranga. O Ipiranga, um dos times do Rio Grande do Sul, que vai jogar aí nesse domingo, inclusive já recuperou um dos jogos adiados, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem Caxias e Figueirense no Centenário, ABC e Floresta, domingo, 7 horas no Frasqueirão, e aí na segunda-feira, Volta Redonda e CSA no Raulino de Oliveira, às 19 horas, 8 da noite tem Botafogo e Atletique no Almeidão, o grande jogo da temporada até aqui da Série C, os dois melhores times até aqui. É verdade que o Botafogo perdeu a segunda posição, mas tá invicto no campeonato, né? E São José e Náutico se enfrentam no Francisco Noveleto, segunda às 8 da noite. E claro, a gente acabou não falando do Atlético, líder absoluto da Série C com 5 jogos e 5 vitórias, algumas goleadas, melhor ataque. A gente passa agora para os jogos remanejados, ou que serão remanejados, que já foram jogados ou que já estão marcados, e os que ainda faltam marcar a data oficial para a realização deles. Ao todo, a gente acompanhou ao longo desse mês de maio que todos os times do Rio Grande do Sul ficaram isentos de atuar pelas divisões do futebol brasileiro, e a Série C não é diferente. Esses jogos serão remanejados, 2 deles já foram realizados, um está marcado para o dia 12 de junho e 8 jogos ainda precisam de uma nova data para serem realizados. Os jogos realizados, a vitória do Volta Redonda no São José, 3-1, o jogo foi realizado no dia 29 de maio, e no dia seguinte o Ipiranga venceu o Figueirense por 1-0. O jogo do São José foi referente à terceira rodada e o jogo do Ipiranga referente da 4ª rodada. Então esses jogos que foram adiados agora começam a ser remanejados. Temos no dia 12 de junho, uma quarta-feira, às 7 horas, Sampaio Corrêa contra Caxias. Esse jogo já está marcado, é mais um jogo adiado que começa a ser realizado dentro do calendário. E 8 jogos que precisam ser realizados ainda: Náutico e Ipiranga, Caxias contra Confiança, tem Ferroviário e São José ainda, Botafogo e São José, Ipiranga contra Caxias, um duelo gaúcho, São José contra Atletique, Tombense, Caxias, Aparecidense e Ipiranga. Todos esses 8 jogos aí que eu listei agora, eles ainda precisam de uma nova data para serem jogados. Vamos lá, vamos para a classificação então da Série C até aqui. Claro que tem um desequilíbrio muito grande, equipes com mais jogos do que outras, mas dá pra gente fazer uma análise geral aqui. Em primeiro lugar, o Atletique, 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Ele tem um jogo atrasado com o São José e ainda também não jogou pela 7ª rodada. Então o Atletique aí, o melhor time até aqui do campeonato, e mesmo assim é líder, né? A Ferroviária tem 15 pontos, tem 2 jogos a mais. A Ferroviária jogou 7 vezes e tá invicta, tem 4 vitórias e 3 empates. Você vê que o Atlético, mesmo com 2 jogos a menos, segue na ponta do campeonato. Terceiro, o Botafogo com 13, é outro invicto, jogou 5 vezes até aqui, tem 4 vitórias e 1 empate. Quarto lugar, o Volta Redonda com 13 pontos, esse já não tá invicto, né? O Volta Redonda tem uma derrota no campeonato, já jogou 6 vezes e tinha um jogo atrasado, né, contra o São José, mas ele tirou esse atraso de uma maneira... tirou o atraso
das duas formas, né? Além do jogo recuperado, ele também venceu esse jogo por 3-1 fora de casa, na casa do adversário, lá no Francisco Noveleto. Quinto lugar, o São Bernardo com 11 pontos. Sexto lugar, Tombense tem 11 pontos. Sétimo, o Figueirense está com 10. Fechando o G8, o Ipiranga, que só tem 3 jogos no campeonato. É um dos times gaúchos aqui que disputam a terceira divisão. Em 3 jogos que realizou, ganhou todos. Inclusive um desses jogos adiados, que já foram remarcados. Jogou contra o Figueirense e ele venceu por 1-0. Então o G8 com Atlético, Ferroviária, Botafogo, Volta Redonda, São Bernardo, Tombense, Figueirense e Ipiranga. Mesmo com 3 jogos, está aí no 8º lugar. Logo na sequência aparece o Londrina com 9 pontos, tem uma vitória a menos. 10º Confiança, venceu nessa rodada já a 7ª contra a Aparecidense, está com 8. 11º lugar o Náutico, 7 pontos. 12º Remo, 7 pontos. Venceu, conseguiu a segunda vitória no campeonato contra o Sampaio Corrêa, aparece já na 12ª. 13º, o Ferroviário tem 7 pontos também, 2 vitórias seguidas do Ferrão. 14º, o ABC, 5 pontos. 15º lugar, a Aparecidense também 5, perdeu aí para o Confiança já nessa rodada de número 7. 16º lugar, o CSA, que ainda não venceu na Série C dessa temporada, vai mal das pernas, chegou a tomar um 5-0 em casa do Atlético há 2 semanas. E a gente tem aí, abrindo a zona do rebaixamento, o Sampaio Corrêa com 2 pontos, perdeu de novo, não consegue triunfar no campeonato, perde pro Remo em casa dessa vez, tem 2. 18º Caxias com 1 ponto, difícil até analisar o Caxias, só jogou 2 vezes, não conseguiu repor nenhum dos jogos adiados ainda, tem 1 ponto, uma vitória e uma derrota, uma derrota e um empate. 19º São José, que jogou 3 vezes e perdeu todos os 3 jogos, e o Lanterna é o Floresta, que perdeu todos os jogos, só que o Floresta jogou 6 vezes, né? São 6 jogos e 6 derrotas, vai muito mal o Floresta, zona de rebaixamento com o Sampaio Corrêa, Caxias, São José, Floresta. Mas Caxias e São José a gente relativiza porque tem muitos jogos a menos aí, eles vão repor esses jogos ao longo das próximas semanas, então por isso acabam ficando lá para trás na tabela. Vamos aos principais artilheiros então da Série C. O Jonatas do Atlético é o principal goleador com 7 gols. Ítalo Carvalho do Volta Redonda aparece com 5, também com 5 o Paulo Sérgio do Náutico. E para fechar nossa lista, o Kaique Moreno do São Bernardo com 4 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Já foi iniciada a 7ª rodada e agora finalmente com todos os times podendo atuar. Que bom, força para o Rio Grande do Sul nesse momento de reconstrução. Goste desse tipo de vídeo? Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal. E um grande abraço, turma, valeu!